muito orgulho, com muito prazer, que eu converso com o comandante Arésio, ele que é chefe do Departamento de Comunicação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Comandante Arésio, muito obrigado por atender ao nosso convite, né, de falar conosco aqui no Capital Urgente, ao vivo pela TV Capital. É André Marques que fala com o senhor, comandante. Tudo bom, André Marques? É um prazer para a Polícia Militar poder participar do programa, poder levar um pouco de esclarecimento à nossa sociedade, especialmente nessa situação aí, que é uma situação realmente preocupante e que nós temos que ter, sim, muita responsabilidade ao lidar, porque precisamos, primeiro, identificar todas essas situações, esclarecer todas essas situações para que nenhum crime permaneça impune. Isso aí eu acho que é uma obrigação do poder público. Agora, comandante, eu fiz um comentário aqui, aonde, assim, é a minha opinião, não é a opinião do senhor não, a minha opinião, que a ministra dos Direitos Humanos, ela foi extremamente infeliz quando ela diz da existência de um grupo de extermínio, quando ela falou da fragilidade da nossa polícia, e ela cobrou ações, quando na verdade, penso eu, que lá no Rio de Janeiro, o governo federal foi oferecer ajuda. Lá em São Paulo foi oferecer ajuda. E aqui cobra da nossa polícia como se o estado de Goiás fosse o mais violento do mundo, que eu tenho dito que não é. E mostramos uma matéria agora há pouco, onde a polícia militar prendeu em flagrante uma das pessoas que cometeu um desses homicídios na rua e foi gerado por dívida de drogas. Agora, como é que o senhor vê essa tentativa de imputar ao estado de Goiás toda a violência que existe no Brasil, comandante? É preocupante porque existe aí um desvirtuamento das verdadeiras finalidades desses órgãos que deveriam estar aí realmente, como você bem disse, ajudando a solucionar um problema e não buscando ali apontar, às vezes até com interesses escusos, responsabilidades de forma precipitada. Essa acusação da existência de um grupo de extermínio, ela é extremamente precipitada. Então não existe ainda indícios que levem a crer que esta situação seja verdadeira. Muito pelo contrário. Os indícios indicam que não existe uma ação ordenada ou coordenada por qualquer que seja o grupo para vitimar essas pessoas que se encontram em condição de risco extremo. Então a Polícia Militar começou, André, o ano passado, eu até tive a oportunidade de falar com você a respeito da Operação Salos, que era para tentar tirar da invisibilidade essas pessoas que se encontram nas ruas em situação de risco social, sendo atores e vítimas da violência. Normalmente, pessoas que têm envolvimento com o uso e o tráfico de drogas, pessoas que têm a sanidade mental comprometida, são pessoas que deveriam estar sendo assistidas pelos órgãos de saúde e de assistência social, mas que continuam nas ruas expostas a todos os riscos. E, infelizmente, o nosso sistema de persecução penal, ele favorece o crime, ele favorece especialmente o crime de tráfico de drogas. Então, a política de persecução penal no Brasil foi escolhida de forma falha, continua sendo uma política falha que precisa ser alterada. A política de combate à drogadição, introduzida pela Lei Antidrogas em 2006, a Lei Antidrogas ela deveria ser mudada para a Lei de Incentivo ao Tráfico de Drogas. É uma lei criminógena que favorece os criminosos. Então, André, existe uma série de componentes. A violência ela é multifatorial e não é um fenômeno isolado em Goiânia ou em Goiás. É um fenômeno que atinge todo o Brasil. Somente as áreas que estão recebendo maior investimento por parte do governo federal, em virtude da Copa do Mundo, é que apresentaram então ali situações preocupantes ainda, mas um pouco menos agudas quanto o restante das unidades da federação. Eu já vou no popular, comandante, se o senhor me permite.
eles estão colocando a sujeira embaixo do tapete, porque existe um pacto que aonde vai ter Copa do Mundo não pode ter violência. Então eles estão querendo imputar ou transferir para outros estados. Eu acho que nós goianos, goianienses, não podemos aceitar isso de forma tão pacífica. Agora, o senhor falou sobre isso, eu já mostrei aqui. A maioria desses crimes que aconteceram, todos eles estavam ligados à droga, e tem um fator também, eu acho que o senhor pode reforçar isso, que grande parte das pessoas que foram mortas não eram moradores de rua, eram pessoas com residência fixa, mas que estavam nas ruas, porque se for assim, então a estatística de crime na rua vai aumentar aí para mais de 1 milhão, ou estou errado, comandante? Perfeitamente. Algumas dessas pessoas possuem famílias tentaram ali, no limite das suas possibilidades, conscientizar essas pessoas para a situação de risco em que elas se encontravam, tentavam tirá-las desse mundo das drogas, desse mundo que eles entendem como facilidades que a rua lhes oferece, de liberdade, que eles não têm ali a fiscalização por parte dos próprios familiares. Então eles têm ali liberdade de fazer o que querem, na hora que querem, mas não têm consciência dos riscos. Então, na minha modesta opinião, são, em sua maioria, pessoas que perderam a capacidade de autodeterminação, que não compreendem sequer os riscos que estão correndo ao desenvolver esse tipo de comportamento e que precisam de assistência à saúde, de assistência social e que precisam sim ser tratadas para sair dessa condição de risco. O senhor foi feliz porque o problema da droga, ele é um problema social que evolui para o problema de saúde pública e depois termina como segurança pública, né? Porque se o governo federal agisse na questão social, não passaria para a saúde e nem para a segurança pública, né? Porque a questão social não é notícia, saúde pública não é notícia, agora morte é notícia, né, comandante? Sim, morte é notícia e, infelizmente, nós estamos aí convivendo com essa situação preocupante aí, em que nós temos, então, aí, essas pessoas continuam nas ruas. Então, a solução para a situação de risco na qual elas se encontram, ela ainda não foi levantada. Nós ainda continuaremos convivendo com essas pessoas nas ruas, expostas a todos esses riscos. E é esse ciclo de violência e de criminalidade que tem que ser quebrado. Nós não podemos permitir que isso continue ad eterno. Então, quando se fala dessa questão de tirar essas pessoas da rua, vem sempre aquela pergunta de que, mas vai tirar da rua e deixar onde? Mas também nós temos que pensar o seguinte: vamos deixá-los da rua, até quando que nós vamos deixá-los nas ruas? Então, nós precisamos urgentemente de definir, então, uma forma de tratamento mais efetiva para esse problema. É uma questão social que a presidente Dilma anunciou 4,5 bilhões para combater isso. A presidente Dilma ela tem anunciado programas e mais programas. A gente está tendo fechamento de 2 casas, mas o que eu queria falar com o senhor é o fato da ministra dizer o seguinte, que o governo federal vai ajudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas tem aquela PEC 300, comandante, 300, que iguala o salário de todos no Brasil, e como muitos estados não têm condições de pagar um salário digno para o policial, está havendo o quê? Está havendo aí o esvaziamento das Forças Armadas, da própria Polícia Militar. Então, assim, eu estaria errado ao dizer que a primeira ajuda seria aquela do governo federal em complementar o salário do policial para aprovar essa PEC 300, para que a gente possa ter mais segurança no Brasil inteiro, comandante? Olha, são medidas, sim, importantes, mas eu acredito que a medida mais importante que poderia ser patrocinada pelo governo federal, que nós sabemos que tem ali condições, e se tivesse interesse, é de formatar uma política de segurança pública mais efetiva para o Brasil. Então a questão salarial é só um dos problemas enfrentados na área de segurança pública. Mas o Brasil, ele tem a questão de segurança pública, ela só é importante
para a imprensa, para a classe política, essa questão ela não entra nunca na pauta de discussões. Nunca entra na pauta de discussões. O nosso sistema, ele precisa ser revisto. Nós precisamos de mais investimento, de mais atenção na área de segurança pública. E, para se ter uma ideia, o Brasil, ele é rico em ministérios. Nós temos Ministério da Pesca, nós temos vários e vários ministérios, mas não temos um Ministério da Segurança Pública, não temos uma política de segurança pública que seja eficiente para oferecer proteção ao cidadão. Nós precisamos de mudanças na legislação penal, mudanças na legislação de execução penal e, infelizmente, esses problemas vão ali, ano após ano, se arrastando e se acumulando. Infelizmente, a tendência é de como o efeito bola de neve, eles vão aumentando ano após ano. Então, nós precisamos de uma mudança na nossa legislação de persecução penal como um todo, especificamente de uma política de segurança pública mais efetiva, mais eficiente, que ofereça condições de investimento, de custeio e de sustento das forças de segurança pública.